Bom dia, tudo bem? Hoje é domingo 4 de outubro, a primeira família, é o título da lição. O que a Bíblia fala que eles ensinavam lá no Éden? O que eles aprendiam? Qual era a matéria que eles estudavam lá? Aí a lição vem dizendo que não há muitos detalhes nas páginas iniciais das Escrituras acerca do tipo de educação familiar que ocorria nos primórdios da história da humanidade. Embora tenhamos a certeza de que a educação naquela época se dava na própria estrutura familiar. Ellen White, falando sobre o assunto, ela diz: o método de educação estabelecido no Éden era centralizado na família. Adão era o filho de Deus e era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham, no mais estrito sentido, uma escola familiar. Isso está no livro Educação, página 33. Agora, o que deve ter sido a matéria, o que deve ter sido matéria obrigatória na escola do Éden? Aí a lição dá uma luz e fala aqui o seguinte: embora não saibamos exatamente o que era ensinado, podemos ter a certeza de que essa educação lidava com as maravilhas da criação e, após o pecado, com o plano da redenção. Então, antes do pecado, certamente Deus ensinava a Adão e Eva a respeito das maravilhas da criação que revelavam seu caráter. Também Deus deve ter avisado Adão e Eva de que eles tinham que tomar cuidado, eles tinham que andar sempre juntos, né? Porque já tinha havido a queda lá no céu, então depois do pecado começou a entrar já uns temas sobre cuidado, sobre não andarem sozinhos, sobre o inimigo que viria tentá-los. Certamente Deus avisou sobre tudo isso. E a gente encontra alguma ideia da matéria que era dada lá no Éden quando você lê os primeiros 3 capítulos do livro de Gênesis, pelo menos no capítulo 3, do versículo 1 ao 15, quando tem a queda, e logo em seguida Deus fala a respeito do plano da redenção, quando fala que iria colocar inimizade entre a mulher e a serpente, que a serpente morderia o calcanhar da mulher, mas que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. A mulher representa a igreja, e Deus está fazendo uma promessa ali de que ele colocaria no coração do homem inimizade para com o pecado e desejo de retornar e poder para retornar ao seio do Pai. Agora, Ellen White, ela falando ainda a respeito do assunto, ela também fala o seguinte: o método de educação instituído no começo do mundo deveria ser o modelo para o ser humano em todos os tempos. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. Educação, página 20. Então, do mesmo jeito que Adão e Eva eles aprendiam de Deus no Éden, nós deveríamos fazer do nosso lar também. Falar sobre as maravilhas da criação, sobre o caráter de Deus e também instruir aos nossos filhos a respeito do cuidado que se deve ter para se manter ao lado de Deus e vencer as tentações. A educação cristã é um compromisso de educar as famílias e os membros na doutrina, adoração, instrução, comunhão, evangelismo e serviço. No lar ministramos aos membros da família sobre o amor e as promessas de Deus. Ali devemos apresentar Jesus às crianças como seu Senhor e Salvador e amigo. No lar, a Bíblia deve ser preservada como a palavra de Deus. É na família que revelamos como é um relacionamento saudável com o nosso Pai Celestial. Olha o que deve ser ensinado dentro de casa, na família. E, por fim, a lição cita a passagem de Gênesis capítulo 4, de 1 a 4, onde conta a história da primeira desavença, né, entre Caim e Abel, e a lição ela termina dizendo que nem toda boa educação que a gente dê aos nossos filhos, porque tanto Caim quanto Abel aprenderam direto da fonte, vai garantir que eles tenham um caráter perfeito. Amados, que Deus te abençoe.
Que esse dia seja um dia abençoado para você e para a tua família. É nossa oração no dia de hoje. Bom dia. Tchau, tchau.